hoje, na nossa segunda aula, século XIX, vamos lá entender algumas coisinhas. Esse aqui é o Brasil, em 1534, era mais ou menos assim. Temos aí o Tratado de Tordesilhas, o Brasil era pequenininho e separado, muito distante do que a gente encontra hoje. A partir de 1600, 100 anos depois, como é que estava o Brasil? Os bandeirantes já vão invadindo o território que era espanhol e o Brasil vai se expandindo. 100 anos de Brasil, 133 anos de Brasil, o Brasil começando. Aqui em 1801, como era o território do Brasil, o Brasil quase parecido com o que temos hoje. E foi nesse cenário que a nossa aula de hoje vai percorrer. Bem, 1808 tem um fato importantíssimo para a cultura brasileira, para a história do Brasil, que foi a vinda da família real. E foi uma coisa assim, que nunca aconteceu antes na história, não só de Portugal, mas de outras sedes de colônia europeias. Por conta de das guerras napoleônicas entre França e Inglaterra, França declara o fechamento dos portos para um bloqueio, né, continental para a Inglaterra, querendo sufocar a ilha. A Inglaterra é uma ilha, deixar ela sem víveres, sem fazer comércio. Portugal ainda mantém esse comércio, era aliada da Inglaterra. Aí Napoleão dá um ultimato pro rei, e o rei fica naquela esperando um pouquinho, aí não tem jeito, Napoleão invade Portugal e o rei cai fora e traz toda a corte, toda não, mas traz a maior parte da corte para o Brasil. E foi uma epopeia essa vinda para o Brasil. Imagina naquele tempo, trazer muitas pessoas para cá, tem navio que se perde, acaba depois se reencontrando. Eles param primeiro em Salvador, e essa vinda de importante para nós que estamos trabalhando com música é a vinda da parte cultural para o Brasil. Então, não só a corte vem a orquestra, vem o balé, vem coro, vem cenografistas, vem pessoal de teatro, biblioteca, 60 mil volumes, vem para o Brasil também. Então, com essa chegada da família real no Brasil, algumas coisas vão mudar para sempre, que vão ter impactos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Primeira coisa que Dom João VI faz quando chega no Brasil é fazer a abertura dos portos. O Brasil, ele dependia de Portugal. Tudo que era vendido do Brasil, que era comercializado, saía do Brasil, passava por Portugal primeiro, ia para Portugal para só daí ser vendido. Aí, quando Portugal vem para cá, a corte se transfere para cá, o Brasil passa a incluir, então, o Reino Unido, o Brasil, Portugal e Algarves. Então, tem a abertura dos portos, o Brasil passa a fazer comércio diretamente com a Europa e outros países, né? Aí você tem a criação do Banco do Brasil, tem as primeiras fábricas, não tinha fábrica, era proibido fazer fábrica no Brasil, fabricar qualquer bem no Brasil, então tudo vinha importado. Aí começa a se fabricar pólvora, ferro e outros bens necessários para tocar a atual sede da colônia, ou melhor, do reino, né? A sede do reino, passou a ser a sede do reino. As primeiras faculdades, era proibido ter curso superior no Brasil, as primeiras faculdades passam a existir aqui no Brasil. Imprensa, que é outra coisa fantástica, porque permite não só a comunicação entre as províncias, mas principalmente o registro. Para nós agora, tanto tempo depois, essa parte do Brasil é mais documentada, é mais fácil encontrar registros disso. Bem, tudo isso garantiu a unidade nacional. Foi um milagre. Estamos em 1808, o Brasil havia acontecido várias revoltas de independência no Brasil. A mais famosa é a Conjuração Mineira, né, a coisa do Tiradentes. Mas aconteceram outras tentativas de independência. E se essas tentativas de independência vingassem, o que ia acontecer com o Brasil? Ia se desfacelar. Lembra como é que é a América do Sul e Central? Pedacinho que era brasileiro, que era português, o resto espanhol. Então, hoje a gente tem uma América. O que é que foi a América Espanhola? Toda retalhada, toda dividida em várias repúblicas, acabou se repartindo. Isso seria o fim do Brasil. E com a vinda da família real, possibilitou essa unidade, manter isso e
como é que chama, de certa forma, impedir que essas revoluções vingassem. Então, garante a unidade nacional, que realmente é um milagre um país deste tamanho ter sobrevivido. E outra coisa importante, prepara o país para a independência. Foi assim, todo o caminho. Em 1808, no caso, 14 anos depois, acontece a independência do Brasil. Aí depois vem primeiro, segundo império, abolição da escravatura e depois república. Aí a gente fecha o século XIX. Então, em termos assim, históricos, são as coisas assim, mais importantes e que têm reflexo para assim, o século seguinte, século XX e até para o nosso XXI. E todo esse período é marcado por música. A música é a expressão, arte é a expressão do povo. O artista é aquele cara que ele lê o presente. O artista não lê o futuro. O artista pode até prever alguma coisa, mas eu prefiro pensar que o artista é o cara que ele lê o presente. Nós que não conseguimos ler esse presente, a gente não consegue entender direito o presente, porque o presente a gente está vivendo ele, a gente acaba envolvido com tanta coisa que não consegue entender direito o que está acontecendo. Só depois que a gente vai compreendendo. E o artista é aquele cara que vai dando esse retrato, vai dando essa notícia do que está acontecendo. Então, em termos de música, o que é que a gente tem nesse século XIX? Lembra, a gente tratou na aula passada do século XVI, XVII, XVIII, modinha lundu, música sacra, banda, música de canções de trabalho, as canções nativas dos nossos habitantes primordiais, os índios, canções dos africanos escravizados, canções populares e tradicionais portuguesas, tudo isso acontecendo no país, nesses 3 séculos. Começa a ter um encontro dessas culturas para moldar o que seria o lundu e a modinha, que já entra no século XIX, a modinha e o lundu em franco desenvolvimento, sendo exportada para Portugal. No século XVIII, essa música chega em Portugal, é tocada em Portugal, no início choca, né? O lundu é uma coisa tida como uma música lasciva, depois ela é mais compreendida, mais absorvida. A modinha logo aceita que ela parece uma coisa mais europeia. Bem, junto com a família real, isso é super importante retomar, a chegada da orquestra. Com a orquestra tem quem? Compositores, instrumentistas, os cantores, regentes, balé, professores, cenografistas. Dom João VI era um cara muito ligado em música, em arte e em música principalmente. Então ele faz questão de trazer, junto com os nobres que vêm com ele, a corte, junto com a corte que vem com ele, trazer esse entretenimento da corte, trazer essa parte cultural e artística. Nas décadas subsequentes dessa chegada da família real, chega primeiro em Salvador, depois desce para o Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil na época, se instala no Rio de Janeiro. E esse Rio de Janeiro sofre transformações muito grandes. Outra coisa que eles fundam como é que chama? O Teatro São João, depois Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, várias transformações. Rio de Janeiro vive uma efervescência de obras, de transformações, principalmente na área da cultura. E, como toda a capital, converge, atrai as pessoas das outras cidades e das outras regiões do Brasil. E lá acontece o quê? Nas décadas subsequentes da chegada da família real, é uma corte importante, portuguesa que naquele momento está no sul, está no Brasil, a chegada de músicos europeus. Com o fim das guerras napoleônicas, começa muitos músicos, muitos compositores europeus, franceses, vêm para o Brasil. O Dom João era um cara que ele incentivava muito a arte e traz para o Brasil vários gêneros musicais que estavam sendo cultivados na Europa e que vão impactar a música brasileira. Habaneira, polca, shot, valsa. A habaneira é interessante. A habaneira é a moda de Havana, a moda de Havana. Então, é uma música que sai do hemisfério sul, sai do Caribe, vai para a Espanha, lá sofre uma transformação, pega algumas transformações, ganha uma outra roupagem e volta de novo para cá. Interessante a saída e vinda de música. Polca, shot, que é uma dança que depois se perde no Brasil. A polca ainda foi feita ainda no século XIX, início do século XX, depois se perdeu,
parou de ser feita. A valsa até hoje continua sendo feita. O shot também se perdeu, o nome ficou, e abrasileiraram o nome para shot, o tal shot nordestino, né, que Luiz Gonzaga mortalizou tanto com o shot das meninas, né? Ficou o nome, mas o gênero mesmo, o ritmo, a ideia do shot da forma europeia se perdeu realmente. E a valsa ficou, e até hoje a valsa ainda é cultivada. Cadê aqui? Ops. Pronto. Esse cara aqui, o padre José Maurício, é um compositor fantástico. Ele está presente no final do século XVIII e essa entrada da família real aqui no Brasil encontra ele como mestre de capela na capital, no Rio de Janeiro. E foi assim uma surpresa muito grande para a corte encontrar uma pessoa na roça, né, aqui na colônia, na roça, um rapaz negro, no Brasil, uma terra distante, um local tido estranho, sabe? Mas fazendo uma música impressionante e surpreendeu a todos. E um grande compositor, na época, português, que veio junto com o Dom João VI, o Marcos de Portugal, ficou encantado com o padre José Maurício, e eles tiveram um bom relacionamento, assim, de poder trocar ideias. Ele não podia imaginar que aqui no Brasil, tão distante da cultura europeia, pudesse acontecer isso. Vou botar para a gente ouvir aqui um pouquinho do padre José Maurício. Ouvir de novo aqui, que vale a pena, que é bacana o cara. Olha, ouça que maravilha. Isso é a abertura em ré do padre José Maurício. Vou botar outra composição dele, só para vocês verem aqui. Uma missa, um requiem. Imagine a surpresa dos compositores e músicos europeus encontrarem esse tipo de composição, esse tipo de compositor aqui no Brasil, esse tipo de música sendo feita aqui. Realmente foi uma surpresa muito grande para eles. Esse é o iníciozinho do século XIX, em pleno classicismo, período do classicismo. Então, era uma música que a corte chega, né, achando que estava fazendo o que tinha de mais sofisticado, encontra o padre José Maurício aqui. E isso foi muito importante, as orquestras, a orquestra portuguesa tocando aqui, os professores, os músicos, esse ambiente, como foi rico para o Rio de Janeiro na época e para as pessoas que para lá iam, para poder ter contato com esses músicos, poder estudar com eles, poder tocar com eles, como isso foi importante para o desenvolvimento musical do Brasil nessa época. Um pouco depois desse período, aparece esse rapazinho aqui, Antônio Carlos Gomes, nasce em 1836 e morre em 1896. Natural de Campinas, é um prodígio, foi um menino prodígio, de família humilde, a mãe dele morre muito cedo, o pai dele na batalha, músico também, ele vai para o Rio de Janeiro, era a sede da corte, já está num período já
de desenvolvimento já estabelecido e cultural, ele estuda, desenvolve e recebe muitos prêmios, se destaca muito, e na época já era a regência de Dom Pedro II, ele já, rapazinho, recebe uma bolsa de estudos e vai para a Europa estudar na Itália, porque ele se especializou em ópera, ele foi um grande compositor de óperas, escreveu muita coisa bacana. E na Itália, ele estudou, recebeu também um reconhecimento muito grande na Europa, em outros países da Europa, onde ele levou as composições dele. E uma vez ele estava, acho que foi em Milão, e ele ouviu um rapaz vendendo um folheto do Guarani, e ele ficou encantado com aquilo, pegou o folheto, depois pegou o livro, que eu acho que o folheto era muito mal feito, e teve ideia de compor uma ópera, e aí buscou uma pessoa que escrevia a parte de fala, né, da ópera, e fez assim, a obra dele, talvez, não é considerado pelos especialistas, da área assim, de música erudita, como a melhor obra dele, mas foi a que imortalizou ele. Então, o Guarani, vamos ouvir aqui um pedacinho do Guarani. Foi a obra que popularizou ele. Ele é muito conhecido por conta dessa obra. Outra composição dele, que também ficou muito popular. Quem sabe? Beleza, bem operístico, né? A cara dele. Vamos em frente. Muita coisa bacana. O Carlos Gomes tem muita coisa, não dá para a gente ficar numa pessoa só. E aí, o que é que acontece? Mas isso é mais na primeira metade do século XIX, e a gente começa a aparecer outras pessoas que vão assim, que vão ser assim, muito importantes para a música, não só no século XIX, mas para o século XX também, mas o aparecimento de 3 gêneros musicais interessantes. Então, esse século XIX marca os primórdios do choro, do machixe e do samba. Vamos por partes. Vamos pegar o choro. O choro, se a gente for marcar uma data, tem um livro do Henrique Cases, que é um cavaquinista muito bacana, um músico muito legal, chamado Quintal Municipal, que ele fala assim, se a gente pudesse marcar uma data para o nascimento do choro, seria 1846, quando a polca foi apresentada pela primeira vez no Brasil. A polca é muito importante para a fixação do gênero choro. A polca é europeia, mas a polca dá a ideia de forma, dá a ideia de encaminhamento harmônico para o que vinha já se fazendo e depois passou a ser feito com o nome choro.
Daqui a pouco eu falo do... Deixa eu botar uma polca para a gente ouvir aqui. Deixa eu pegar uma polca aqui para a gente ouvir. Não, eu pego... Não, deixa eu pegar aqui. Pega, pá. Isso aqui é uma polca. Polca, espetáculo, música avançada. Isso da casa é funcionei. Isso é uma polca da Chiquinha Gonzaga, atraente. Daqui a pouco a gente vai falar de Chiquinha, eu volto a falar disso. Outra coisa bacana foi o machixe, que ajudou também o machixe fica no século XIX, início do século XX, depois também desaparece. E ele vai ajudar muito na transformação do samba, na formação do samba. Vamos pegar aqui um pouquinho no machixe para a gente ouvir. Beleza. Ele é marcado, ele é mais cadenciado, sincopado, dá essa ideia de mais dançante, é instrumental. Esse especificamente é o, como é que chama, do João Pernambuco, machixe e choro, e vai ajudar para a formação do samba. O samba é um caso à parte em relação ao que a gente conhece hoje. Se a gente for, a palavra samba já se falava, oficialmente o samba é de 1817, quando ele é gravado pela primeira vez, 1900 já. Mas a palavra samba já vinha sendo aplicada, já vinha sendo associada a danças, a músicas. Há várias controvérsias da origem exatamente, do significado. Samba vem de semba, umbigada, controvérsias à parte. O termo já vinha sendo usado há muito tempo. No século XVIII tem registro de viajantes que relata situações onde ele coloca manifestação de samba. Mas ele não era ainda conhecido, não tinha se estruturado ainda como samba. O samba, praticamente, ele nasce no recôncavo baiano. O que é que acontece com o samba para ele ter se distanciado e ter se multiplicado em tanta coisa? A gente primeiro tem que voltar um pouquinho lá na aula da semana passada, quando a gente para olhar o quê? O samba, havia o quê? Os grandes engenhos de açúcar que, século XVI, XVII, eles começam a entrar em decadência. Final do século XVII, eles começam a entrar em decadência. E aí há uma exportação desses escravos para a nova capital da colônia, que passa a ser o Rio de Janeiro. Então, esse samba que estava nascendo, que estava sendo gestado aqui no Recôncavo, ele é levado, muitos desses escravos são levados para o Rio de Janeiro, e lá eles levam a semente do que viria a ganhar o nome samba. Aqui em Salvador, no Recôncavo Baiano, a gente tem a chula, tem o samba de roda, o samba que era feito, aquela música, aquela dança, aquela a manifestação feita na roda, onde as pessoas tiravam versos, as pessoas cantavam junto, batendo palma, brincando, tocando junto com atabaque, pandeiro, junto com a capoeira. Isso é levado para o Rio de Janeiro, muitos desses de escravos que faziam essas músicas são levados para o Rio de Janeiro. Lá eles passam a fazer também isso. E lá ele ganha um outro formato. E esse formato entra para o século XX e depois de outras transformações, só que a gente vai trabalhar na próxima aula, quando a gente entrar praticamente no século XX, ganha uma outra cara
esse samba que é o samba carioca, que foi exportado para o Brasil e para fora, com a Carmen Miranda e com outras pessoas que levam a música brasileira para fora. Então, é esse samba carioca que ganha o Brasil. Mas o samba se ramifica em muitas variantes, samba de roda, samba canção, samba de breque, samba de gafieira, vai se multiplicando. Mas no início, vamos pegar aqui um pouquinho, só para a gente retomar um pouquinho dessa música lá da chula. Vamos pegar um pouquinho a chula aqui, ó. Palma, né? Pandeiro, viola, surdo, gandá, dá para ver as pessoas dançando. Beleza, vamos pegar um outro aqui, ó. Outro samba, século XIX, esse aqui, ó. Batuque na Cozinha, do Donga. Atabaque, prato. Batuque na cozinha, cozinha no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, cozinha no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente sempre dá alteração. Batuque na cozinha, senha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, senha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Esse formato de pergunta e resposta, do samba de roda, do verso cantado e a plateia, e as pessoas participantes, dançando, batendo palma, respondendo junto. Isso feito na roda, daí o nome samba de roda. Isso chega no Rio de Janeiro, século XVIII, século XIX, e vai se transformando, se misturando com outros ritmos de lá, para ir dar no samba como a gente conhece hoje. Vamos pegar aqui agora uma outra coisa, vou pegar um machixe. Machixe eu botei. Vamos pegar aqui. Pronto, beleza. Então, choro, samba, machixe. São essas músicas que são gestadas no século XIX, que são aprimoradas no século XIX e servem de base para o que vai ser feito no início do século XX, que vai gerar o que vai ser feito depois na segunda metade do século XX. Em termos de compositores, tem essa pessoa aqui fantástica, Francisca de Virges Neves Gonzaga, conhecida por Chiquinha Gonzaga. Bem conhecida, né, de vocês, foi, como é que chama, tema de minissérie na Globo, muito badalada, uma vida impressionante, uma mulher assim, é incrível, acho que o símbolo de mulher guerreira é essa aí. Sabe, casou obrigada na época, se separou na época que ninguém separava, voltou para casa, o pai não quis, botou para fora de casa porque separou, viveu na batalha sozinha, lutando como uma mulher desquitada numa época negra, numa época de Brasil escravocrata, ainda cheio de preconceitos. E hoje não é fácil, imagine, há quase 200 anos atrás. E ela vence de uma forma belíssima, como uma grande compositora,
participava das rodas, ia à noite para os encontros dos músicos, numa época que mulher não andava sozinha, a mulher só andava com o marido, com o filho mais velho ou com o irmão mais velho. Não, a mulher não andava só, não ia de noite sozinha para encontro. Então ela ia sozinha, ela só fumava sozinha na roda, falava, dava opinião, na época que a mulher ficava calada em casa, tomando conta do marido, tomando conta dos filhos, tomando conta da cozinha, ela ia para as reuniões, dava opinião, mostrava as composições dela. E as pessoas da época, muitos se escandalizavam, não queriam saber dela. Agora, quem gostava de música, quem tinha sensibilidade, se encantava com ela e deu muita força nesse início dela, quando ela começou a pensar em alugar, como é que chama, teatro, para apresentar a música dela, onde músicos, quando souberam que a música ia ser tocada de mulher, não vou tocar música de mulher, ela chamou músicos amigos. Isso foi bem relatado assim, na novela dessa minissérie da Globo. Então, é uma compositora impressionante, com uma produção imensa, deixou mais de 2.000 composições. Gente, se a gente levar assim, 30 segundos de cada música dela, a gente vai levar 8 horas, acho que dá umas 16 horas de música ininterrupta. É impressionante o que essa mulher fez, é chocante. Assim. Fora assim, a coisa de batalhar por direito autoral, já no século XX, ela lutou pela abolição, foi abolicionista, fez panfletagem para a abolição, depois participou de campanha da República, pelo voto da mulher. E é assim impressionante, é impressionante. Ele ainda casou com 50, tinha 53 anos, se apaixonou por um rapaz, era aluno de 17 anos, e viveu com ele para evitar o fala-fala da época. Ela perfilhou ele, e os dois viviam juntos, um apresentava o outro, é minha mãe, esse aqui é meu filho, e depois da morte dela que viram as cartas, as pessoas da intimidade sabiam desses pormenores da vida dela. Mas foi uma mulher impressionante, e o João Alberto foi o cara que, rapazinho, né, menino, que ficou com ela até o final da vida dela. Era uma pessoa incrível. Compositora fantástica. Deixa eu botar umas coisinhas dela aqui para a gente poder ouvir. Infelizmente, dava assim um curso de mais de 8 horas, só falar dela. Vamos pegar aqui, Chiquinha Gonzaga. Isso aqui é uma dança. O nome o nome dessa música é Gaúcho. Ela é um corta-jaca. Corta-jaca era uma dança na época. Aí o pessoal, na partitura, quando ela fez, botou Gaúcho Corta-jaca. Aí ficaram chamando essa música de Corta-jaca. Mas a composição dela, o nome mesmo é Gaúcho. Mas o pessoal chama de Corta-jaca. Beleza. Vamos ouvir aqui agora Atraente, que é lindo. Atraente, toca, espetáculo, grupo Chiquinha Gonzaga. Isso é as gravações, são as gravações do início do século XX. Anunciava. Beleza. Vamos ouvir aqui agora Abre Alas. Ela adorava carnaval. É autora da primeira marcha de carnaval. 1900, ela lançou essa música e é considerada a primeira marcha de carnaval. Ela gostava muito de carnaval, tinha um cordão que ela saía chamado Abre Alas. Rosa de Ouro. E aí ela fez essa composição, o pessoal sempre tocava. Depois ela já mais velhinha, ela sempre saía no carnaval. Quando ela ficou mais velhinha, que não pôde mais sair no carnaval, não dava mais para ela ir andando, desfilando, o Rosa de Ouro passava na frente da casa dela, fazia um desfile primeiro na casa dela, depois seguia para a avenida, para o carnaval. Com vocês, Abre Alas. Não, Atraente, não, peraí. Aqui, Abre Alas.
passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim. Beleza. Muito tocada no carnaval. Acho que a maioria de vocês conhece. Outra composição dela, Lua Branca. Isso é lindo. Cadê? Já uma gravação mais contemporânea. A qualidade está melhor, né? Beleza, super inspirada, né? Bem, contemporâneo dela, tem aqui o Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior, mais conhecido por Calado, músico maravilhoso, professor da orquestra do Conservatório Nacional de Música no Rio de Janeiro, negro, músico fino, o cara tocava, gente, tocava muito, o pessoal se encantava com ele, porque ele era um cara virtuoso e um grande compositor, foi muito amigo da Chiquinha Gonzaga, tocaram juntos, ele deu assim muita força nesse início de Chiquinha, por causa do preconceito na época que havia, com a mulher principalmente. E ele é autor de várias músicas, vou botar aqui uma para vocês ouvirem, que vale a pena a gente conhecer. Suspiros de uma Donzela, olha que nome maravilhoso. Esse é o Quinteto Villa-Lobos tocando. Vale a pena depois ouvir mais coisa dele, viu? O cara é fera. A música, talvez a música dele mais conhecida, mais tocada, Flor Amorosa, que é assim, dizem que é o primeiro choro, mas não é polca, na verdade ela foi composta como polca, mas as pessoas hoje em dia tocam na forma de choro. Flor Amorosa. E aí vai. Aí vale a pena depois ouvir a obra dele. Bem, nascimento e início de grandes compositores. Em termos de século XIX, essa primeira metade, temos o nascimento, né, do Carlos Gomes, da Chiquinha, do Calado. Calado morre cedo, morre com 30 e poucos anos. A Chiquinha entra pelo século XX, morre em 1935. Mas, assim, em termos de música, a gente tem assim, muito choro, esse início de samba, machixe, e o nascimento de vários compositores que vão deixar marca mesmo na primeira metade e segunda metade do século XX. Então, são eles. Ernesto Nazaré, fantástico pianista da pesada, super compositor. A gente vai voltar a falar dele quando entrar pelo século XX. Outro compositor bacana, Anacleto de Medeiros, morreu no iniciozinho do século XX. Mestre de banda,
condutor, assim, iniciou muita gente legal, era professor também, compositor, arranjador. Tem uma composição dele, Yara, depois eu vou botar para a gente ouvir, que serviu de inspiração o Villa-Lobos no Choro número 10. Pegou realmente essa composição e fez o tema do Choro número 10 com uma composição dele, do Anacleto de Medeiros. Quem mais? Deixa eu pegar aqui. Zequinha de Abreu, outro cara super bacana, autor de Tico Tico no Fubá, que foi imortalizado na voz de Carmen Miranda. Nasce em 1880, já no finalzinho do século XIX, e tem assim o auge mesmo de produção e de veiculação da composição dele já no século XX. Por isso que eu vou pular um pouquinho, que a gente vai voltar a falar dessas pessoas. Patápio, esse também morreu com 27 aninhos, olha para isso. Outro músico fantástico, virtuoso, deixou assim, compositor e instrumentista, de música erudita e música popular. Vou botar a composição dele, porque como ele está morrendo já no iníciozinho do século XX, a gente praticamente a gente não vai voltar a ele. Deixa eu botar aqui, Patápio, para vocês ouvirem. Patápio é muito bacana. Cadê Patápio? A composição dele, Primeiro Amor, essa é conhecida. Super virtuosística, uma peça dificílima de tocar, e o Patápio fazer isso brincando. Outra música dele maravilhosa, também super virtuosística, Zinha. Maravilhoso, fantástico, vale a pena conhecer a obra dele. Viveu tão pouquinho, mas deixou uma marca bacana dentro da música brasileira. Da mesma época, João Pernambuco, a gente vai voltar a falar dele, né? Só tem 1883, finalzinho aí do século. João Teixeira Guimarães Pernambuco. Fiz questão de botar essa frase aqui que o Villa-Lobos escreveu dele. Bá não se envergonharia em assinar os estudos de João Pernambuco como sendo seus. Villa-Lobos era encantado com a música do João Pernambuco. É um compositor fantástico também. E a história dele é bem interessante. A gente vai voltar a falar do João. Vamos em frente. Oitona, 1887 ele nasce. E não tem... Todo mundo conhece. Assim, a maior referência, né, em termos de composição de música, principalmente no século XX. E faz uma mescla super interessante entre música erudita e popular, música folclórica. Ele faz como é que eu posso dizer assim? Ele faz uma interação entre essas músicas em termos de pesquisa. É famoso dele, as baquianas, que ele era encantado com a ópera de Bach, e os choros, que ele escreve 14 choros do número 1, número 2, número 3, até o número 14.
que é uma sequência de peças dele maravilhosas. A gente vai voltar a ouvir ele e falar dele um pouquinho mais adiante, um pouquinho. Vamos aqui em frente. Aí eu vou entrar com Donga, né? Não, João da Baiana, João Machado Guedes, 1887 e morre em 1974. Aqui embaixo tem uma dicasinha que vale a pena vocês entrarem para depois assistirem isso aqui. Cada músico desse que eu coloco trechos de música, não dá para a gente ouvir a música toda. Se eu for ouvir a música toda, a gente vai levar assim, 50 minutos de aula, vai ouvir o quê? 15 músicas, não vai conseguir ter essa ideia do que foi aquele período. E aqui tem uma dica bacana, que é depoimento para a posteridade do MIS, em 1966. Tanto o João da Baiana, como o Pixinguinha, como o Donga fizeram, e outros músicos, o Jacó também deu. O MIS tem um Museu da Imagem do Som no Rio de Janeiro, tem um acervo fantástico e faz um trabalho muito bacana de registro da nossa música. E aqui mostra a fotografia dele, que eu adorei, que escolhi essa foto de propósito, ele tocando prato. E ele tocava pandeiro muito bem nas festas. Ele é chamado João da Baiana porque ele era filho de uma baiana. Até nesse documentário ele fala. É pequenininho, gente, é 8 minutos, mas vale a pena ouvir essa entrevista dele. Ele fala do como nasceu essa música, como eram as festas no início do século XX. Vale a pena de poder conhecer um pouquinho desse período. E ele ficou famoso por tocar prato. Esse prato dele está guardado no Museu da Imagem do Som também, o que era assim, um instrumento que era a marca dele, que ele tocava prato e fazia isso de uma forma muito bacana. João da Baiana. Na mesma época, né, um pouquinho depois dele, em 1888, senhor, que é José Barbosa da Silva, compositor da pesada, morre em 1930. A gente vai voltar a falar das composições dele. Jura, Se Você Jurar, tem um bocado de música bacana ele. Donga, ó, cara, que sorriso bonito. Ernesto Joaquim Maria dos Santos, nasce em 1890 e morre em 74. Aqui também está o link e como chama? O título, né, do depoimento. O depoimento é o Museu da Imagem do Som. Almirante, compositor e radialista, está fazendo a entrevista com ele, falando sobre a polêmica que houve pelo telefone. E durante essa entrevista que ele dá ao Museu da Imagem do Som, é muito bacana, vale a pena pegar para ouvir depois. Também é curtinho, 7, 8 minutos. Outro cara que a gente não pode deixar de falar é o Pixinguinha, já nasce assim no finalzinho do século, né? 1897, e morre em 73, engraçado, os três, né? Morrem tudo pertinho, 73, 74. Alfredo da Rocha Viana Filho, músico incrível, a gente vai voltar a falar dele, vai ouvir coisa dele. Tem também o depoimento dele, né? Pixinguinha, depoimento para a posteridade, no Museu da Imagem do Som, de 1968. É maravilhoso, maravilhoso. Ouvi ele falando, ele contando como que era feito o samba, como é que era feito o choro, a diferença, por que um era assim, por que o outro era assado. Quando a gente entrar no século XX, que esse samba que ele se estabelece, se diferencia desse samba de roda do recôncavo baiano e se fixa esse formato carioca de samba. Eu vou voltar a falar disso. E era uma figura também muito carismática, muito querida. Ele morreu em 73, de uma forma impressionante. Ele foi fazer um batizado, foi batizar um dos milhares de afilhados que convidaram ele para ser padrinho. E ele está na igreja, aguardando. Ele chegou mais cedo para assistir a missa, e senta na igreja, assiste a missa, enquanto as pessoas estão chegando lá, ele parou para cochilar um pouquinho. Então, está lá cochilando. Aí o pessoal viu o Pixinguinha cochilando, não chama agora, não, deixa o bichinho dormir, na hora chama ele. Aí pronto, o padre fez lá toda a parada do batizado. Na hora de chamar o Pixinguinha, pronto, agora vai ter o batizado, chama Pixinguinha. Que foram chamar Pixinguinha? Pixinguinha já estava tocando lá no céu. Que figura, né, bicho? Até na hora de morrer, morre de uma maneira dessa, morre assim, né, caminhando para o céu, tocando flauta para os anjos. É uma figura impressionante. E queria fechar com essa foto aqui, que é maravilhosa. Eu adoro essa foto. Pixinguinha, João da Baiana e Donga. Olha a cara de Donga, o sorriso. Eles eram muito amigos, moraram perto.
cresceram perto, fizeram música juntos, viajaram juntos quando Pixinguinha vai para a Europa com os 8 batutas, Donga vai também. Então, a gente vai voltar a falar isso no século XX, quando tem a formação do grupo dele, né, os 8 batutas, que é super importante assim, para a formação da música brasileira. E é interessante, eles vão na Europa, né, voltam, trazem coisas de lá, mas isso a gente fala na próxima aula. Bem, essa foto não podia ter outra para fechar, né? A música desse século XX, que é o nascimento dessa turma aqui, linda, maravilhosa, que é a Santíssima Trindade da música brasileira. Aqui está o choro, está o samba, que é assim a base do que a gente vai ser gestado na primeira metade, que vai dar tudo que a gente ouve de música na segunda metade do século XX, e a gente está ouvindo esses ecos até hoje, agora no século XXI. E para fechar, vamos botar aqui a música do Pixinguinha, que Pixinguinha é sempre Pixinguinha. Cadê Pixinguinha? Cadê a música do Pixinguinha, rapaz? Beleza. Uma forma diferente, né, de tocar o Carinhoso. A gente ouve o Carinhoso tocando no chorinho, com aquele grupo regional, e com essa forma, com o pessoal da Jazz Sinfônica, fica dá uma outra cara. Pixinguinha é impressionante. Tem uma frase de Vasconcelos, grande estudioso da música brasileira, junto com o Tinhorão, ele escreveu muito da história da música brasileira. Ele fala assim, se você for escrever algo sobre a música brasileira, você vai ter que fazer um livro de mais de 100 páginas, etc. e tal. Agora, se você tiver só uma palavra para falar da música brasileira, uma só palavra, corra e escreva Pixinguinha. Ele era apaixonado por Pixinguinha. Realmente, Pixinguinha, além de ser um grande compositor, era uma figura muito 10. Pessoal, então tem essa aqui, a Santíssima Trindade. Na aula 3 da próxima aula, a gente vai trabalhar aí com a entrada do século XX e décadas de 10 e 20. Então, vamos ficar aqui com a Santíssima Trindade dos grandes compositores. Agradecer a presença de vocês e a assistência. E depois ouçam essas músicas e vejam essas entrevistas, que vale a pena mesmo. É um prazer muito grande estar aqui.